Oremos, igreja. Amado Pai, querido Deus, temos a certeza que na Tua assistência e no Teu socorro, o Senhor está em nossos caminhos, onde ninguém nos acompanha. O Senhor enxerga as lágrimas que escorrem dos nossos olhos em momentos que estamos sozinhos e angustiados. O Senhor escuta gritos e sussurros quando ninguém mais escuta. O Senhor nos acompanha pelos corredores da vida fora, em nossos momentos de angústia e ansiedade. Mas ansiedade e angústias não podem invadir os nossos corações, apesar deles baterem a porta deles, onde é morada do Teu Santo Espírito, recôndito inabalável, sustentado pelo Teu amor, pelo Teu poder e pela Tua força. Que o Teu socorro, do Teu braço forte e firme, mas da Tua mão amorosa, possa ser estendido para cada lar, para cada coração ameaçado, para cada mente que anda duvidosa, e que o Senhor nos acompanhe nas veredas dessa vida, que muitas vezes parecem intransponíveis, mas com a Tua companhia são transponíveis. Senhor, assim nós oramos na certeza que somos objetos do Teu amor, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é uma noite especial, comemoração de mais um aniversário da nossa igreja. As crianças permanecerão aqui no templo durante a mensagem, oportunidade para que os dirigentes do culto infantil também acompanhem a pregação e as crianças possam viver também aqui no templo este momento histórico de nossa igreja. O coral estará louvando ao Senhor e logo após o coral, a palavra estará com o pregador, reverendo Ricardo, que nos trouxe mensagens abençoadas ontem, hoje de manhã, e ele fará a leitura e nos trará também a exposição da palavra logo após ouvirmos o coral. Maravilhoso
ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, que alegria esses 2 dias que estamos passando juntos aqui. Quero reforçar a palavra de gratidão a Deus e o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, ali em Campinas, aqui representado pelo nosso coral. Trazemos o abraço fraterno do pastor Fernando para os pastores desta igreja, para o seu conselho, junta diaconal e todos os seus líderes. E queremos expressar aqui a nossa gratidão. Falo em meu nome e em nome do coral também, pela recepção calorosa, pela comunhão tão especial que mantivemos esses 2 dias. Agradecemos de coração todas as famílias que abriram as suas casas, e não só as suas casas, mas os seus corações, para nos receber com tanto amor. Nos sentimos assim bem, nos sentimos amados pelos queridos irmãos. A minha palavra de gratidão especial a Rita, a Aline, Lisa e ao pastor Edgar, por me receber em sua casa com tanto amor. Saio com uns 2 quilos, 3 quilos a mais. Chegar lá eu vou pesar na balança, né? Mas com certeza, né? Eu acho que todos nós, né? Queremos agradecer de coração mesmo a alegria de estar aqui com os irmãos nesses dias. Que Deus continue abençoando grandemente essa igreja, para que ela possa continuar sendo um referencial nesta cidade, uma bênção da parte do Senhor para esta cidade, para aqueles que aqui residem, para os seus líderes, aqui representado pelo vereador que está conosco, que essa igreja tenha muito a oferecer a essa cidade, que aqui possa existir sempre a paz, a justiça, e que nós sejamos, como Noé foi nos seus dias, pregoeiros da justiça, do amor, e daquele evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo, que transforma a vida e que transforma corações. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Isso, já põe lá a tela que nós já vamos começar. Abra sua Bíblia aí comigo, em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, um texto bastante conhecido. Os 10 mandamentos. Chamar as crianças dessa igreja que elas vão dizer os mandamentos de cor, né? Porque lá no acampamento nós cantamos uma musiquinha, né? Que diz que as crianças estão ensinando os adultos, né, a ordem dos livros da Bíblia. E se chamar as crianças aqui, elas vão falar de cor esses mandamentos. Nós temos aí os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho,
nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos ler juntos o último mandamento? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Deus abençoe a bendita palavra do Senhor para a nossa edificação nesta hora. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós falamos disso no sábado, né? A carreira cristã vitoriosa por causa de Cristo Jesus. Como vencer a cobiça? Como vencer a cobiça? A lei do Senhor, ela revela a minha necessidade pessoal de um Salvador. A lei, ela nos empurra para o Senhor Jesus Cristo, porque me mostra o quão distante eu estou, nós estamos de Deus, e o quanto nós precisamos de Jesus, porque Jesus é aquele que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. Jesus Cristo não apenas morre e sofre pela penalidade da lei em meu lugar, em seu lugar, mas a vida santa do Senhor Jesus Cristo, a vida justa do Senhor Jesus Cristo também cumpre a lei. Ele não apenas morre, mas ele vive para cumprir a lei em nosso lugar, para nos reconciliar com Deus. Nós somos, queridos irmãos, justificados pela sua morte e pela sua vida. Alguns pensam que não há graça na lei. Aliás, alguns acham que nós no Antigo Testamento vivemos só debaixo da lei e agora no Novo Testamento estamos vivendo debaixo da graça. Alguns acham até que não precisa pregar o Velho Testamento. Devemos pregar só o Novo Testamento e a graça. Mas nesta noite eu gostaria que você saísse daqui sabendo uma coisa: há graça na lei de Deus. Principalmente porque ela nos serviu para nos conduzir a Cristo. O apóstolo Paulo fala que a lei é o aio, é aquele pedagogo, é aquele que cuida de uma criança para lhe conduzir na vida. E ela nos aponta para o Salvador Jesus Cristo. É claro que nós entendemos perfeitamente agora, que conhecemos a graça de Cristo, que nós não podemos, não temos condição de nos salvar cumprindo a lei, porque não há um justo sequer. Não há quem possa cumprir toda a lei, porque se quebrar um só mandamento, já quebrou todos. A lei, portanto, ela nos humilha. A lei diz que nós somos imperfeitos. A lei nos fala de uma má notícia, que todos nós estamos condenados e perdidos à luz da santidade de Deus, à luz da sua vontade. A lei, portanto, aponta para a boa nova, para a boa notícia de que em Jesus e somente nele há salvação, há solução
para o maior problema do homem, que é morte espiritual, que é estar condenado, debaixo da condenação, debaixo da ira de Deus. Mas é Deus mesmo quem nos traz a reconciliação com Ele mesmo, através do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer essa má notícia. Nós precisamos saber o quanto ela é horrenda, o quanto ela é complicada para mim e para você. Não há meio de nós conseguirmos a nossa salvação por meio dela, porque nós não conseguiremos alcançá-la. Eu me lembro quando fiz a clínica de evangelismo explosivo, uma ilustração mostra muito bem isso. Vamos supor que você nos recebeu hoje na sua casa e resolveu fazer aquele omelete, aquela omeletada, né, que vai nos alimentar. E você separou 3 ovos daqueles especiais lá. E você é daquele que faz a omeletada assim, você põe todos ali, bate e põe no fogo. Aí você quebra um ovo, quebra o outro, e quando você quebra o terceiro e joga dentro da tigela, ele está estragado. O que vai acontecer com o omelete? Joga tudo fora. Assim somos nós. Um dia fazemos uma coisa boa, ganhamos uma estrelinha, ganhamos um ponto com Deus, né? Está lá. No outro dia fazemos uma melhor ainda. Olha, meu filho, você está melhorando. E assim vai. Mas chega lá pelo 4º e 5º dia, alguém pisa no seu calo, você estraga tudo. Você amaldiçoa, você xinga, você desce da cruz e você se torna um monstro. Assim somos nós. Não há como cumprirmos a lei. E se nós queremos levar a nossa vida por meio da lei, o que vai acontecer? Nós vamos nos cansar, nós vamos nos decepcionar, nós vamos ver o quão infelizes nós somos. Mas a lei faz isso mesmo. E ao fazer isso, ela nos aponta para o único que pode nos trazer a salvação, que é Cristo Jesus. Não cobicem a casa do próximo, nem a sua esposa, o seu escravo, sua escrava, seu boi ou jumento. Não ponham o coração em nada que pertença ao próximo. Este é o mais incômodo de todos os mandamentos. Porque a cobiça, ela fala de algo interior, ela não fala de algo exterior. Ela fala de algo que há no nosso coração. Pensa uma coisa comigo, você pode ser exemplar em todos os outros 9 mandamentos anteriores. Você pode exteriormente, hipocritamente até às vezes, mostrar como você está cumprindo todos aqueles mandamentos. Isso é ilustrado bem naquele encontro de Jesus com o jovem rico. Vocês se lembram? Ele queria saber, aquele jovem falou assim: mestre, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele falou assim: cumpre os mandamentos. Aí foi citando os mandamentos, né? Senhor, olha, eu já estou lá. Eu já estou lá. Eu cumpro todos esses mandamentos. Aí ele disse para aquele jovem: uma coisa só te falta. Vende todos os teus bens, dá aos pobres e vem e segue-me. Termina que aquele jovem saiu triste, porque ele possuía muitos bens. Ou seja, Jesus tem uma maneira muito especial de revelar aquilo que vai no meu e no seu coração. E esse mandamento aqui é um dos mandamentos mais incômodos por isso. Eu posso ser exemplar nos mandamentos externos, mas no meu coração, nas minhas intenções, motivadas pelo orgulho, podem estar cheias, sabe de quê? De cobiça. E sabe por quê? A cobiça, ela aponta para o jardim do Éden. É claro, queridos irmãos, que eu estou colocando aqui uma maçã, mas a Bíblia não diz que foi uma maçã. Tá? É que esse fruto se convencionou que ele seria o fruto proibido. Aliás, começam a inventar um monte de história. Mas a Bíblia diz que Deus disse: olha, de todas essas árvores vocês podem comer, mas dessa árvore, do fruto dessa árvore, vocês não poderão comer, porque no dia que dela comerdes, vocês morrerão.
aquele fruto proibido é o símbolo da cobiça. Mas será então que Deus é contra o desejo? Porque aquele fruto daquela árvore era desejável aos olhos. A gente fica imaginando, né? Eva e Adão também, né? Há um silêncio de Adão, mas diante daquela árvore, e talvez, né? Como eu fiquei lá na comidinha que a Rita fez, que a gente fica lá com aquele paladar gostoso, né? Será que tudo que Deus condena, então, é contra o desejo? Não. Mas o problema com o fruto proibido é o seguinte: é que ele não era nosso, ele não era de Adão, ele não era de Eva. Coma de todos, mas desse aqui vocês não vão comer, porque este aqui não é de vocês, não pertence a vocês. O problema, então, da cobiça não é o desejo, mas sim o desejo do que é do outro. O desejo pelo que não nos pertence. Esse é o problema da cobiça. O ser humano, então, tem esse desejo desde aquele dia. Um desejo incontrolável por aquilo que não lhe pertence. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? A grama do vizinho é sempre mais verdinha. E a cobiça tem a ver com algumas situações. Quantas mulheres aqui vão à academia? Vão malhar? Não precisa levantar a mão, não. Você chega na academia para malhar de manhã cedo, antes de todo mundo, você está querendo alcançar, né, aquele corpo, e de repente entra aquela mulher sarada lá, barriguinha tanquinho, né, que nem a minha assim. E você olha e pensa: eu não acredito. Eu não acredito. E você começa a sentir raiva. Mas espera lá, vai sobrar para os homens também. Você está lá no seu prédio, chega com o seu carro meio caindo aos pedaços, né? E o seu vizinho chega com aquele carrão do ano. Ele abre a porta assim, sente aquele cheiro do couro novo, né? Nossa, mãe. Aí você dá uma cheirada no seu carro assim, faz um mês que você não lava, né? Sabe como é que está cheirando o seu carro, né? Aí o vizinho, você bate a porta do seu carro, né? Faz aquele barulho, né? O vizinho fecha a porta do carro dele, sai andando e plim! Ai, meu Deus. Como é que eu queria ter um carro desse, né? Você fala bom dia, o seu coração está assim, olha. Ai, como eu queria ter um carro daquele. Ou então, de uma forma geral, lá no seu trabalho. Você trabalha há tantos anos lá. Você tem procurado se esforçar. Você faz o melhor. Aí chega alguém lá, está há pouco tempo no trabalho e de repente ele é promovido. De repente ele ganha um aumento de salário. Você olha para aquilo, fala assim. Aí você sente no seu coração azedar, o seu coração amargurar. Por quê? Ele chegou há tão pouco tempo, o que ele tem melhor? A cobiça se manifesta dentro de nós quando o outro faz sucesso. Quando você está extremamente incomodado com o que o outro tem e você não tem. A cobiça e a inveja, nesse sentido, elas andam de mãos juntas, de braços dados. Uma se alimenta da outra. Só que a cobiça vai além, porque além de desejar o que é do outro, ela deseja que o outro não tenha, ou não seja o que nós queremos ser. Eu não sei se é aqui em Uberaba também, deve ser porque isso é em todo lugar, é globalizado. Quando lançam um iPhone novo, está em que número o iPhone? 10? Hã?
Vai chegar o 8, é isso? Então, já chegou a notícia de que uma loja tem um iPhone novo? Tem gente que dorme na fila, né? Tem gente que chega antes, quer chegar primeiro. Sabe por quê? Porque você quer chegar lá na sua casa, você quer chegar lá no seu trabalho, você quer chegar lá na sua escola e dizer assim, olha, ninguém tem, mas eu tenho. Eu fui o primeiro. Você fica lá, espera muitas horas e sai correndo de lá para dizer, olha aqui, ó, pendura no pescoço e vai, como se fosse um prêmio. No fundo, não é apenas desejar o que o outro tem, mas é uma busca por reconhecimento, é uma busca por admiração. A gente quer ser mais aceito e a gente acha que essas coisas nos tornam mais aceitos. Se a gente tiver determinadas coisas, nós seremos mais amados, nós seremos mais aceitos. No fundo, sabe o que é isso? É busca por autoglorificação. É a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Nós queremos ser glorificados. É por causa deste pecado, queridos irmãos, da cobiça, que existe o diabo no mundo, você sabia? Eu subirei, eu serei. Os profetas narram assim a queda de Lúcifer, o anjo de luz que se transformou num anjo de trevas. A cobiça de querer ser, eu serei, de querer ser Deus. Foi isso que fez com que o diabo existisse no mundo. A gente imagina então que se tiver aquele corpo sarado, se a gente tiver aquele carro, se a gente tiver aquela casa, se a gente tiver aquele emprego, se a gente tiver aquele diploma, se a gente ter, nós vamos ser pessoas mais amadas, nós vamos ser pessoas melhores. Mas isso, queridos irmãos, é uma armadilha. A cobiça, ela é uma armadilha. Sabe por quê? Porque ela não entrega aquilo que ela promete. Você pode sentir uma certa satisfação no início, né? Mas daqui a pouco aquele iPhone já não presta mais. Já tem outro que você está cobiçando. Não, esse aqui não. Você nem se lembra mais da noite que você passou em claro lá para poder tirar aquele iPhone e ser o primeiro da fila. Porque o seu coração já está em outro. Então, a cobiça é uma armadilha porque ela não entrega aquilo que ela promete. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente precisa ler corretamente a Bíblia, né? Não quer dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Dinheiro é solução. Nós precisamos de dinheiro na igreja para fazer essas mudanças, né? Mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, a cobiça no nosso coração. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram a si mesmas com muitos sofrimentos, e atormentaram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. Essa é a armadilha do consumismo. A armadilha do consumismo é essa. Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Essa é a armadilha do consumismo, a que nós estamos sempre expostos. A cobiça, então, é a causa que leva à quebra de todos os 9 mandamentos anteriores. As pessoas acham que a lei de Deus é escravidão ainda. As pessoas acham que Deus é um estraga-prazeres. E é aqui que eu quero provar para você que lei é graça também. Porque com ela,
Deus não quer nos escravizar, não. Ele quer nos libertar, assim como eu estou mostrando e provando para você. A não ser que você seja cego, a não ser que você não queira aceitar isso, que quando Deus fala em sua palavra, não cobiçar, para não cobiçar, Ele está querendo nos libertar. E não nos escravizar. Portanto, Deus não é um estraga-prazeres. Porque o mundo hoje está dizendo, chega de regras. Chega de regras. Nós temos que viver em liberdade. Nós temos que viver num estado livre de regras, de leis. Está aí. É o que nós estamos vendo, a libertinagem que muitos grupos estão se submetendo. Mas a lei de Deus, ela existe para nos dar liberdade. A lei de Deus é a lei dos livres. Então, como nos curar? Como vencer a cobiça? Esse mandamento que estamos destacando, por esse entendimento, que ele mostra o que há no nosso coração, ele mostra o que há no nosso interior. A cura, a maneira de vencermos, a primeira é satisfação em Deus. Você precisa voltar ao primeiro mandamento. Quando você e eu encontramos mais satisfação no Criador do que na criatura, nós estamos a caminho de vencer a cobiça. Quando nós encontramos mais satisfação no Pai, no que naquilo que o Pai pode me dar, porque veja como é sutil e como é perigoso. Porque você pode dizer assim, não, eu amo a Deus, olha, eu estou aqui na casa dele hoje. Aliás, eu já vim de manhã, eu já vim na escola dominical, olha, à tarde eu fiquei de joelhos orando, porque eu amo esse Pai, mas você quer o que o Pai te dá. Você não o ama por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode te oferecer. Mas quando você encontra mais satisfação no Criador do que na criatura, no Pai, no que aquilo que o Pai pode te dar, então você está realmente vencendo a cobiça. Veja o que o salmista diz no Salmo 16, versículo 5. Vamos ler juntos? Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Você sentiu aí nessa expressão de louvor do salmista, quando ele diz, Senhor, Tu és tudo o que eu tenho. Não é o tanto de dinheiro que a gente tem guardado, não é o nosso imóvel, não é o nosso filho, a nossa filha, não é o nosso diploma que garante o nosso futuro. Só pare para entender uma coisa, essas coisas não são erradas, tá? Essas coisas não são erradas. Essas coisas não são erradas. Mas no fundo, quem é que garante o seu futuro? Quem é que garante o seu futuro? A resposta a isto aponta se a cobiça tem te adoecido ou não. Porque é desejável ter todas essas coisas, mas se a nossa dependência, se a nossa satisfação estão nelas e não em Deus, eu estou me tornando alguém que a cobiça está tomando conta. E o problema da cobiça é que ela é uma armadilha. Nós vamos querer sempre ter mais e mais. Então, o primeiro passo para vencer a cobiça é satisfação em Deus. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá perto daquele poço, um poço distante da cidade. Aquela mulher não levava uma vida assim, aos olhos da sociedade, muito honrada, né? Ela era certamente discriminada, por isso que talvez ela tinha que se retirar para tirar água num poço mais distante, por causa da vergonha, por causa do bullying que ela sofria. Mas ela tem um encontro com o Senhor Jesus ali. E aquela mulher está com sede. Não só sede da água daquele poço, mas uma sede existencial. A sua vida
mostra isso, que ela não está encontrando satisfação. Mas Jesus diz para ela: mulher, a água que eu te der, você tomar, você nunca mais vai ter sede. Que isso, Senhor? Me dá dessa água, que eu não vou precisar mais fazer esse caminho. E Jesus então tem esse contato com aquela mulher, e ela sai dali entendendo o seguinte, que a satisfação que ela precisa para a sua alma, para vencer a cobiça do seu coração, ela ia encontrar em Jesus Cristo. E é aí, em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que nós vamos encontrar a plena satisfação e vamos vencer a cobiça. Mas há um segundo caminho para a cura e para vencer a cobiça, que é o contentamento. Veja o que Paulo diz lá em Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja só que Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver as situações mais diversas da vida com alegria, com contentamento, sem se revoltar contra Deus, sem se revoltar com as pessoas, sem se tornar uma pessoa amargurada. Às vezes eu fico pensando que esses tempos de crise que nós vivemos vêm para testar a nossa fé. Porque há tanto crente amargurado, há tanto crente blasfemando até de Deus nessa crise, e que não aprendeu como Paulo a viver contente em toda e qualquer situação. Conta-se a história de um judeu que morreu e deixou 2 cartas para os seus filhos. Uma carta era para ser lida imediatamente após a sua morte. E essa carta dizia o seguinte: olha, eu quero ser enterrado com aquela minha meia xadrez. Ele gostava muito daquela meia, né? Era o desejo dele. Eu quero ser enterrado com a minha meia xadrez. Só que na tradição judaica, eles só podem ser enterrados com uma manta branca e pés descalços. E aí os filhos pensaram: como é que nós vamos cumprir esse desejo do nosso pai, né? Vamos lá, vamos conversar com o rabino, vamos ver se ele permite isso. Vamos ver como vai ser. Levaram então para a sinagoga o corpo do seu pai, e antes da preparação conversaram com o rabino, mas o rabino diz: olha, não pode, essa não é a nossa tradição, infelizmente não pode. Os filhos tristes tiveram que obedecer, não puderam enterrar o pai com a meia xadrez como ele queria. Mas tinha uma segunda carta, e a segunda carta ela deveria ser lida quando tivesse tudo preparado para o enterro. E eles abriram então a segunda carta e leram então o que o pai escreveu nessa segunda carta. E dizia assim: meus filhos, do mesmo modo que eu não pude ser enterrado com a meia xadrez, isso significa que deste mundo a gente não pode levar nada, nem a nossa meia de estimação. Então, meus filhos, parem de brigar por causa de dinheiro. Não briguem por causa da herança que eu estou deixando para vocês. Viver contente em toda e qualquer situação, porque nós não levaremos nada daqui. Tenho certeza que você nunca viu um enterro com um caminhão de mudança atrás, né? Acho que só os faraós que faziam isso, né? Enterrava até gente viva, né? Os servos lá com ele, né? Pensando que na eternidade, não. Mas você não vê. Apesar de ter aqueles mausoléus, né? Em cemitérios grandes, que você... Tem mausoléu que é maior que a minha casa. Tem mausoléu que custou mais que a minha casa. Mas não. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Sepulcros caiados. Foi assim que Jesus chamou os hipócritas, fariseus e escribas, né? Então vejam, queridos irmãos,
Mas isso, novamente, não significa que nós não podemos comprar nada. Isso não significa que nós não podemos desejar nada. Isso não significa que nós não vamos estabelecer metas na nossa vida, trabalhar, ser previdente. Não é isso. A questão é a seguinte: onde está a sua satisfação? Você está experimentando contentamento nas circunstâncias da sua vida? Quem não ouviu falar no milionário Rockefeller? Perguntaram certa vez a Rockefeller o seguinte: quanto de dinheiro você precisa para ser feliz, Rockefeller? Ou melhor, quanto de dinheiro é suficiente para você? E Rockefeller respondeu o seguinte: apenas um pouquinho mais. Apenas um pouquinho mais. Porque a cobiça é assim, nós não estamos contentes com as situações que nós estamos vivendo, nós sempre queremos mais. Você já parou para pensar o seguinte: a gente nunca pensa que a gente vai ser mais feliz se gastar um pouquinho menos. Você já pensou isso? Olha, eu vou gastar um pouquinho menos, eu vou ser feliz por isso. Não, a gente acha sempre que a gente vai ser feliz se a gente puder gastar mais. Contentamento, então, é você entender que você não precisa esperar ter as coisas que legitimamente você pode ter. Aí sim, você vai ficar tranquilo, você vai ficar feliz. Só se você tiver as coisas que você não tem e não pode ter. Aí a cobiça está tomando conta, falta contentamento. E por fim, queridos irmãos, para vencermos a cobiça, nós precisamos ter um coração agradecido. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, Jesus deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Que lição Jesus nos dá aqui? Quando nós nos lembramos desse texto, nós só nos lembramos do milagre, né? Que Jesus multiplicou. Mas o que Jesus fez antes do milagre? Ele ergueu ao Pai, os olhos ao Pai, ao céu, e deu graças. E deu graças por quê? Pelos 5 pães e 2 peixes. Porque antes ele perguntou aos discípulos: o que que vocês têm aí? Nós vamos alimentar essa gente aí. O que vocês têm? Senhor, temos aí 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? A sociedade de consumo que vivemos está dizendo para mim e você que você não tem algo que você tinha que ter, ou que você não é algo que você tinha que ser. Com seus apelos, ele está dizendo isso para nós, tentando nos levar a um estado de insatisfação permanente. Eu tenho certeza que em algum momento na vida você já ficou insatisfeito por não ter alguma coisa ou por não ser alguma coisa, e invejou isso de alguém, e cobiçou isso de alguém. Essa sociedade de consumo está tentando nos levar então a nos sentir insatisfeitos, uma insatisfação permanente, e a armadilha está aí. Você compra um produto, se sente feliz, daqui a pouco surge outro no mercado, outro atualizado, outro melhor, e você se sente uma droga. Nada neste mundo pode nos preencher adequadamente. Só Jesus Cristo pode satisfazer os anseios da nossa alma. E o sentimento de gratidão, ele rompe com isso. E Jesus nos deixa esse exemplo quando multiplicou os pães e os peixes. Quando ele toma e olha para o céu e dá graças. Nós não prestamos atenção às vezes a isso. O segredo da multiplicação, queridos irmãos, é a gratidão. Essa igreja, certamente, todos os anos, ela comemora o seu aniversário. Todos os anos ela tem alegria em preparar uma festa, em convidar amigos, em convidar corais, grupos, pessoas, porque ela é grata a Deus por aquilo que ao longo desses anos ela tem conseguido.
o segredo da multiplicação é a gratidão. E gratidão junto com a partilha. Porque Jesus diz, olha, discípulos, vão agora, partilhem isso. Deem isso para os outros. Eu quero terminar com esse texto da palavra de Deus. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vocês se lembram desta música? Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo um fim de semana ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com quem? Que se encontra com Cristo. Essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você quer sentir paz no seu coração? Você quer vencer a cobiça, que é uma armadilha, que nos escraviza? Deus não quer que nós sejamos escravizados. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Não podemos nos colocar de novo em jugo de escravidão, cedendo às armadilhas deste mundo. Em Cristo, e somente nele, nós somos mais que vencedores. Que Deus abençoe a sua vida. Que eu e você possamos reconhecer cada vez mais que nós não podemos cumprir a lei perfeitamente. Não há como. E olhando para esse último mandamento, aí que a coisa piora mais ainda. Mas nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos nos satisfazer nele. Precisamos sentir satisfação nele. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. E essa satisfação vai nos levar ao contentamento. Assim como Paulo, nós vamos aprender a viver em toda e qualquer situação, sabendo de onde vem a provisão, de onde vem aquilo que nós verdadeiramente precisamos. De onde vem a quem nós podemos agradar e não conseguimos, mas Ele nos ama assim como somos. E não nos deixa assim como estamos, porque nos transforma pela sua graça e pela sua misericórdia. E aí, queridos irmãos, o nosso coração vai ser cheio de gratidão. A cada novo dia, nós vamos agradecer a Deus, porque não pensamos nas coisas deste mundo, mas pensamos nas coisas lá do alto. Nós pensamos não nas coisas daqui da terra, mas nas coisas do alto, que Jesus tem nos concedido no seu amor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E que possamos caminhar, possamos correr a carreira que nos está proposta, com a presença do Espírito Santo em nossa vida, nos tornando mais do que vencedores. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Somos uma família.
Nós oraremos ao Senhor com o pregador, o qual impetrará também a bênção. Porém, antes da oração, nós queremos agradecer e louvar a Deus pelos nossos queridos irmãos do coral da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, o pastor Ricardo, mensageiro do Senhor nestes dias, e dizer para os irmãos que a estadia dos irmãos entre nós tem sido uma bênção de Deus, porque esta estadia glorificou o Rei dos Reis. Esta estadia
proporcionou edificação ao corpo de Jesus, que é a igreja. E isso é agradável ao Senhor. Fica a nossa gratidão, o nosso abraço, e leve à igreja os nossos agradecimentos. E saibam os irmãos que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Senhor, recebe a gratidão por todo esse testemunho que tem sido dado diante do Senhor nesses dias. Especialmente, ó Deus, pela bênção da vida desta igreja, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem preservado para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, ó Deus, e faz-nos ter uma semana onde vamos refletir sobre tudo aquilo que ouvimos da Tua palavra nesse final de semana, para pôr em prática, para viver, para a honra e para a glória do Teu nome. Queridos irmãos, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue eterno da aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações, o fortalecimento e o poder do Espírito Santo repousem sobre nós, irmãos, e sobre nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amen.